Deixa eu vir aqui. Boa tarde a todos. Vamos começar aqui a nossa 13ª aula. Hoje é a 13ª e a 14ª. Tá? Deixa eu desligar aqui um pouquinho o ar, que eu acho que está meio frio, né? Daqui a pouco eu ligo de novo. Pronto. Como vocês devem estar sabendo, a gente está exatamente na metade do curso. A disciplina de 30 horas, se hoje é a 14ª aula, a 15ª é na próxima e a metade. Então, na próxima segunda-feira é o quê? Prova. Certo? Como vai ser a prova? É o parte do tema da aula de hoje. Tá? Vou gastar um tempinho aqui hoje comentando a aula passada. Quem assistiu o vídeo da aula passada? Podcast. E aí? Gostaram? Muito bom. Vou comentar a aula passada, vou comentar um pouquinho sobre a aula passada. Vou comentar também sobre os trabalhos, sistema acadêmico, que é uma aula, um pedacinho dela é operacional, aqui, tá? Todo mundo me entregou tudo que tinha que entregar até agora? Sim. Essa é uma pergunta, às vezes, difícil de responder. Mas eu vou começar aqui respondendo uma parte dela, bem rapidinho, ó. Siga A, para a gente não perder muito tempo aqui, ó. Módulos, portal do docente, empreendedorismo e inovação. Aqui eu tenho participantes da turma. Aí está o nome de uma parte de vocês aqui. Aqui eu tenho alunos trancados. Isso é um negócio que eu vou dar um recado aqui, porque a aula é gravada, né? Eu não consigo entender como é que a pessoa desiste de um curso aqui de graduação sem trancar. Porque assim, quando você não tranca, a média vai lá para baixo. De graça. É um botão que tem que apertar. Tranquei a disciplina. Entendeu? Então, aqui, por exemplo, eu tenho essas 4 pessoas que trancaram, mas eu tenho aqui no meio da turma gente que não está atuando, né? Ou seja, eu acho que desistiu e não trancou. Eu descobri hoje na disciplina que tem gente que desistiu do curso, não trancou, mas enfim, não estou aqui para resolver esse problema. Estou aqui só para avisar que toda vez que vocês forem desistir de alguma coisa, às vezes é necessário, né? Não custa nada chegar e qual é a data de trancamento. Chega lá no sistema e apertar um botão. E aí fica, aí depois vai se formar, aí está com tudo. Sim. Vamos faz o que pode, né? Aqui, né, a questão da frequência, né? Vou pegar aqui, a gente tem a listinha que eu vou passar daqui a pouco aqui. Mas a aula passada foi primeira aula que a gente fez toda online, eu acho. Que na verdade era ter assistido o vídeo. A gente vai ver quem fez. Dia 17 é o dia de hoje, né? Quem está aqui não está, vou botar aqui. Falta. Bruno Gabriel também não. Edilene está aqui, né? Edilene? Não, sou Ingrid. Ingrid, confundi aqui. A Edilene não chegou, vou botar aqui, faltou, tá? Emerson está aí, João Vitor não está. José Salles não está. Mariana não está. Orivaldo está. Pedro está. É isso, Pedro? O Alisson não está. Ingrid está. Isis está. Salvei aqui. Enfim, vai correr a lista aí, mas eu já resolvi fazer isso aqui, né? Aqui eu vou fazer o seguinte. A aula foi toda online, eu vou salvar aqui. Tá? Então, voltando para cá, as atividades. Esse é o ponto. Atividades. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As 10 melhores lições do podcast Hábitos Milionários, que foi o podcast da aula passada. Podcast valiosíssimo, assim, assisti ele todinho. Avaliar tarefas. 8 pessoas mandaram. Tá?
8 pessoas. O que é que eu vou fazer com todas as atividades? Todas as atividades, vou começar a fazer por essa aqui. Ó. O prazo era o dia 16, aqui é o dia 24 agora, a próxima semana. Estou abrindo o prazo de todas as atividades até a próxima semana. Permite novo envio, sim. A atividade aberta, atualizei. Quem tiver qualquer problema de não enviou ainda, evidentemente quem enviar atrasado eu vou dar um desconto na hora de dar a nota, na hora de fazer a avaliação. Mas quem quiser corrigir, quem quiser melhorar, quem quiser mandar de novo, está tudo aberto de novo. Esse aqui está aberto. Vou abrir aqui também. Mesma coisa que eu fiz hoje de manhã na aula de administração. Tá? Então, administração, tipo de envio, permitir novo envio, sim. Abrindo aqui, 24 de março, que é a semana que vem. Para nota, tudo é para nota. Sim. Sim. Peso, vou botar aqui, deixar esse peso aí, depois a gente vê como é que vai ficar isso. Enfim. Já foi essa. O que é que eu estou fazendo? Uma dica de produtividade, né? Já falei isso, falo sempre isso. Dica de produtividade. Toda atividade que for lhe consumir menos que 2 minutos, você faz ela na hora, porque se você deixar para depois, você não vai fazer. Então, essa atividade aqui, ela leva um tempinho, mas aí eu gasto menos de 2 minutos para fazer cada coisa dessa. Ó. Então, já estou abrindo o prazo de todo mundo aqui na frente de vocês. Fiz isso nas 5 turmas hoje, tá? Sim. Por quê? Porque eu já cumpro aqui com uma atividade da semana. Imaginem toda semana 120 alunos perguntando, professor, aquela questão tal, do trabalho tal, o prazo eu não estou conseguindo entregar. Aí ia infernizar minha semana, né? Aqui aí eu estou abrindo tudo aqui. Não sei se essa já tinha aberto. Acho que já. Envio, sim. Voltar aqui. Então, observe o seguinte, ainda na questão das técnicas de produtividade, né? Observe que eu tenho 5 disciplinas, que eu tenho que fazer isso para as 5 disciplinas, e se eu deixasse essa atividade para depois, se eu procrastinasse, né? Como normalmente se faz, né? E como eu já fiz algum dia. Vocês perceberam que se eu falhar uma semana, eu nunca mais me encontro? 5 disciplinas, gravando todas as aulas, gerando aquele documento, fazendo esse controle. Basta uma semana que eu não cumpra comigo mesmo aqui o objetivo, vocês nunca mais vão ter uma aula gravada, porque eu vou dizer assim, pessoal, eu não gravo mais não, porque já acumulei. Esse mesmo raciocínio vale para vocês, depois que vocês acumulam as matérias, chega na semana da prova, chega no final, está querendo desistir. Por quê? Porque vai acumulando. Esse acúmulo é assim, é toda semana um pouquinho, toda semana um pouquinho, toda semana um pouquinho. Chega no final, não, porque é tudo difícil, é tudo muito... Não. Você é desorganizado, procrastinou, né? Às vezes o professor também não ajudou, enfim. Sempre tem algum culpado, né? Então, eu estou... E veja, como é a prova, semana que vem, eu já parto do princípio de que a procrastinação ela é coletiva. Então, a primeira coisa que eu vou dizer aqui quando eu for falar da prova é como estudar se não tiver feito nada até agora. Certo? Uma dica assim para tentar se recuperar. Estou abrindo aqui o prazo, que já é para abrir o prazo, né? Para mais uma chance. Tá? Acessar o quadro de gestão do curso, até porque eu não estou aqui nem para reprovar, nem para nada, mas para ensinar minimamente, né, as coisas que eu tenho que ensinar, e ensinar também a cumprimento de prazo, essas coisas. O que eu estou fazendo aqui eu nem gosto muito de fazer, mas eu estou fazendo porque senão no final chega todo mundo quebrado, né? E eu também. Escolha, tá? Atualizei. Pronto, só falta acho que mais uma atividade aqui. Não, essa foi agora. Observe que tem um númerozinho ali do lado de cada atividade de entregue no 24, que já foi. Observe o seguinte, tem um númerozinho do lado de quantas pessoas entregou aqui. 5. A primeira atividade, 5 pessoas entregaram. Eu acho que todo mundo fez, porque é uma atividade que era somente entrar na plataforma do curso. Só que, em todo caso, só está marcando que 5 fizeram. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Professor, mas você viu que eu estou em todas as aulas, que eu sou uma pessoa dedicada. Vi, mas o sistema é frio. Você tem que entrar lá. Fiz. Tem que entrar lá e deixar uma evidência. Eu vou explicar isso aqui, dando o mesmo exemplo que eu dei hoje de manhã. O que acontece? Eu coordeno
diversos projetos com a Petrobras. Projetos milionários. Ah, a pessoa confia em mim, confia. Não é uma questão de confiar. Se eu, na prestação de conta, não aparecer lá uma nota fiscal da aquisição de um lápis desse, no final minha prestação de conta não vai ser aprovada, porque faltou a evidência. Professor, cadê a nota fiscal? Não, mas você não confia em mim? Não, é a evidência, professor, é a nota fiscal. Então, toda vez que vocês forem enviar uma atividade para mim aqui no sistema, e a atividade for só entrar no Google Classroom, escreve lá, fiz, manda uma evidência, o que é? Printa a tela e anexa o arquivo, acabou. Resolveu. Fiz, está aqui a prova, professor, que eu fiz. Aí o Pedro não manda. Aí eu vou dizer, aí o Pedro, mas Seton, você sabe que eu vim para as aulas? Não, cara, é o sistema, eu tenho 120 alunos. Imagine, como é que eu vou... Sinta um pouquinho a minha dor aqui, eu vou entrar aqui, nessa prova aqui, ó, eu vou entrar aqui nesse trabalho, vamos pegar esse trabalho. Até muita gente mandou, 8 pessoas aqui, ó. 8 mandaram, alguns não comentaram nada, alguns já botaram aqui o link. Pegar aqui, Edilene, mandou o link. Olha como facilita a minha vida a Edilene. Mandou o link, eu venho aqui, mando o link, olha lá. Tá aqui. Tá? Tem um Canvas aqui, certo? E aqui todo feedback eu vou dar aqui. Primeira dica. Todo mundo que tiver me enviado algum arquivo tem que compartilhar comigo para escrita. Por exemplo, se tivesse view only aqui, quando eu chegar aqui para comentar, eu posso fazer assim, ó, Edilene. Estou corrigindo, vou corrigir. Aqui é só um exemplo, né? Vou corrigir seu trabalho. Ela vai dizer sim, professor, claro, né? Mas eu vou botar aqui, ó. Mandei, essa mensagem chegou para ela. Se tiver alguma coisa errada aqui, se eu tiver que dar uma sugestão para ela, eu vou chegar aqui e vou escrever aqui. E vou marcar o nome dela. Quando eu marcar o nome dela, ela vai dizer, ok, professor, entendi, melhorei, escreve aqui. Não precisa mandar uma mensagem no Telegram, no WhatsApp, não. Fez aqui. Faz tudo aqui, o feedback é todo aqui. Ah, professor, por que eu tirei 5, 7, 3, 2? Vá olhar lá que está escrito aqui. Só que eu só consigo escrever aqui se você me der acesso de leitura, de escrita. Ah, eu não estou usando o quadro do Miro, eu usei um Google Docs. Beleza, usou o Google Docs, me dá acesso de escrita para eu poder escrever lá, para eu poder corrigir lá, para eu poder fazer tudo lá. Não pode não me dar o acesso às coisas, senão vai atrapalhar o processo, tá? Então, pegar aqui, Ingrid, documento vivo. Aqui não é nem o Miro. Pegar esse outro exemplo aqui da Ingrid. Aqui, ó. Entrou aqui, pronto. Tá aqui, ó. O documento, eu acredito que as 10 lições do podcast. Botou aqui. Tá? Não vou olhar isso aqui agora, mas aqui, o que é que eu posso fazer? Quando eu vier fazer a avaliação aqui, eu vou aqui, posso vir aqui, inserir um comentário, deixa eu ver se eu consigo. Eu tenho que estar compartilhado para eu poder editar. Pedir acesso à edição, eu não tenho, tá vendo? Ó, pedi acesso. Não escrevi nada para ela aqui, estou pedindo acesso. Na hora que ela me der acesso à edição, eu posso corrigir aqui. Todo mundo pode esperar o meu pedido de acesso, mas eu prefiro que vocês antes já deem o acesso para eu poder corrigir as coisas direito. Porque na semana que vem, quando eu começar a corrigir como eu entro aqui, observe, tem uma opçãozinha aqui, corrigir do Bruno. Vou entrar aqui, ó, ele me mandou aqui um arquivo PDF. Vou abrir aqui o PDF dele, está aqui o PDF dele. Aí eu vou, corrijo, depois que eu corrigir, tem uma nota para dar, bota a nota aqui, bota os feedback lá, ou escreva alguma coisa aqui, e faço assim, corrigido, notificar o aluno. Vou para o próximo, aí eu vou corrigindo, corrijo 1, corrijo 2, corrijo 3, corrijo 4, corrijo 5, depois eu passo para outro trabalho. Aí você imagina, professor, eu não lhe mandei pelo Siga, não, eu mandei pelo direct do Instagram, ou pelo Telegram, ou pelo WhatsApp, aí você quer me matar. Por quê? Porque o lugar é o Siga. Então, quem, a partir da próxima semana, depois da prova, começar, professor, por que minha nota está baixa? Você mandou o trabalho? Primeira pergunta, você mandou pelo Siga? Porque se não mandou pelo Siga, eu vou fazer a correção aqui e não vai aparecer a nota, ou vai aparecer a nota pela metade. Tá? Então, por que eu abri os prazos todos? Abri os prazos todos porque essa atividade, curiosamente, quase todo mundo mandou.
porque foi a última. Mas aqui só 4 mandaram, a turma tem 8. Aqui só 6 mandaram, aqui só 7, aqui 4, aqui 5. Tudo aberto de novo, o que é que vocês vão fazer quando chegar em casa amanhã, até a próxima dia 24, que é o dia da prova? Atividade 1. Fiz, mandei no SIGA. Pá. Tá claro? Beleza. Então, essa parte era a parte operacionalzinho da aula, né? Que eu precisava passar para vocês. Agora vamos para a parte boa. Vamos lá. SIGA, turma, tópicos da aula. Observa aqui o seguinte. 30 aulas. A gente está no meio, observe aqui, ó, 13, 14, é que o 15 não apareceu aqui, tá? Mas, enfim, aqui era para aparecer no dia 24, tá errado aqui, tem um... É bom acontecer isso aqui pelo seguinte, 1, 2, 3, 4, considerem, ó, tá vendo que podcast Sócios, hábito, parte 2, então, eu estou atualizando à medida que a aula vai acontecendo. Eu atualizo. Essa aula aqui vai para cá quarta-feira. Eu atualizo, 13, 14. Tá? Então, vocês desconsideram um pouco o que está pela frente e consideram só até o ponto da aula. Tá? Então, eu estou tentando fazer o possível e o impossível para manter o SIGA atualizado. E eu já sei, porque eu converso com os alunos, independente de conversar com os alunos, eu já sei que tem um professor que usa o Google Drive do lado do jeito que ele prefere. Tem um professor que usa o Moodle, não é isso? O Moodle, o SICAM, porque era um sistema antigo, mas que ainda está valendo. Tem um professor que, como eu, usava o Google Classroom, né? Tipo assim, cada professor usa um sistema, não é assim? Isso não atrapalha? Não se preocupe não, que vai ser assim o resto da sua vida. Daqui a 25 anos, era assim, só que não tinha o sistema, era pior o padrão. Hoje tem sistemas, só que tem mais de um. Quantos professores de vocês usam um sistema acadêmico que nem eu uso? Mais ou menos. Alguém pode... Oi? Os professores que eu tenho só. Os outros usam o quê? AVA. O AVA. Mas veja, o AVA é um sistema oficial da UFAL. Ok para o professor que está usando. O ruim é que estava para mim é que eu estava usando o Google Classroom, que o aluno se prejudicasse em alguma coisa, não passasse na disciplina, dizia que não passou porque eu estou usando o Google Classroom, que nem é oficial da UFAL. Para enrolar, o cara conta uma história bonita. Aí sabe de uma coisa? Deixa o Google Classroom para lá. Vou usar o sistema acadêmico da UFAL e somente o sistema acadêmico da UFAL. Porque tem prazo, tem data. Aqui está aparecendo a data que o cara enviou o artigo. Porque na hora que eu disse assim, reprovei, você reprovou por causa de quê? Porque o primeiro trabalho foi entregue com 3 meses de atraso, por causa disso, tudo no sistema acadêmico da UFAL, como você queria. Beleza? Por quê? Porque tem que ter controle, tem que ter método. Então, sempre o siga daqui para frente. Ok? Então, eu espero que esteja ok para vocês e para quem não está aqui também. Até porque se todo mundo usar... Veja, como eu sou muito apegado à produtividade, gestão do tempo, organização, eu preciso ser organizado para que vocês também sejam organizados, para que vocês não fiquem... Imaginem, no próximo sábado e domingo meu, com segunda-feira sendo a prova, se eu não tivesse essa organização aqui, começa essa semana, já começou semana passada. O professor recebeu meu trabalho. Professor, meu trabalho, 5º trabalho você recebeu? Imagine, 120 alunos. Ou seja, se eu me comunicar por aqui, fica tudo mais automático, né? Fica tudo... Não precisa ficar... Né? Para vocês, quando forem me perguntar dúvida do conteúdo. Professor, aquele trabalho, aquela questão, aquele item, ou então marcar lá no quadro do Miro, vamos gastar tempo com o que importa. A organização importa, mas não é para a gente ficar... Eu já faço tudo organizadinho para a gente não perder tempo com coisas que são menores. Beleza? Então agora vamos ir para a prova agora, que eu sei que a prova também é importante, né? Para vocês, né? E para mim também, porque é uma avaliação, né? No contexto de gestão, eu dei essa aula aqui de administração hoje, e veja que o Pedro é meu aluno de administração, ele vai ouvir essa partezinha aqui pela 2ª vez hoje. Mas não tem problema, que pela 2ª vez, pela 3ª, o cabo aprende mais, vai decorando,
E aqui ele já está estudando para a prova de administração de novo. PDCA. PDCA. Todo mundo sabe o que é. Planejar, executar, checar e agir. Alguém tem dúvida de que eu planejo o curso? Meu quadrozinho aqui todo organizado. O planejamento eu fiz. Aí, depois que a gente planeja qualquer coisa que a gente faz na vida, o que é que a gente faz? A gente vai executar, o D de execução. O que é que nós estamos fazendo agora? Executando o curso que eu planejei. Quem planejou o curso foi eu. Quem executa, quem é? Eu e vocês. Qual é o meu objetivo com o curso? Que vocês aprendam. Eu preciso ensinar e eu preciso, no final, vocês precisam ter aprendido. Se vocês não aprenderem, quem fracassou no total? Nós. Por quê? Porque eu ensinei, meu objetivo era que vocês aprendessem e aprenderam. Então, na execução, a gente está no meio da execução. E eu estou fazendo agora, essa semana, um check geral. Qual é o check geral? O que eu fiz ali agora. E aí, professora? Tudo certo? Bem, deu tudo certo. Deixa eu te falar. Eu não acho que eu desliguei tudo. Tem mais alguma Beleza, eu posso segredo lá. Não, Passa lá? eu posso lá. Tem na uma saída. canequinha assim, é tua? Quer que eu traga? Não sei. Pode deixar lá. Eu Tá vejo lá? lá depois. Tá, a copa eu vou levar lá pra cima. Valeu. Amanhã a gente tem de novo. Aí fica aberto? Como que é? Tu sabe? Não. Pega a chave. Você chega que horas aqui? Chega umas 7h30. Tem que ter. Eu vou avisar no grupo na secretaria que para alguém estar aqui amanhã, que amanhã eu não vou estar. Tá. Aí você vai fazer a mesma semana coisa. toda. Não, ali eu já entendi O como Bira, funciona. o pessoal da limpeza, eles estão aqui com certeza. Tá. Aí vocês vão pedir a eles para abrir a porta, as Certo, duas. certo. Depois que abrir a porta, você Aí começa. me vira. Se vira, é melhor fazer isso. Tá bom. Beleza? Obrigada, viu? Tchau. Veja, sabe o que é isso aqui? Esse exemplo, ó, você viu hoje de manhã, né? Você viu o que ela foi fazer agora? Amanhã vai acontecer tudo de novo. Sabe por quê? Porque isso aqui é o FAO. O que é que vai acontecer de novo? A professora tem um evento com 100 pessoas, o auditório está cheio. Aí amanhã, hoje já deu uma merda grande aqui. Que ela chegou, eu estava no meio da minha aula, acordei 6 horas da manhã. 6 horas, saí de casa 6 horas. Cheguei aqui 6h30, para de 6h30 às 7h30 organizar o meu circo todinho aqui, lá no auditório. Quando eu comecei a dar aula, 15 minutos, a professora Manuela chegou na porta, dizendo que tinha um evento que começava às 8, que eu tinha que sair da sala. Veja a minha cara de planejador, de organizador, dando aula de gestão para uma turma de 40 pessoas na minha frente. Aí eu disse, pessoal, aconteceu o seguinte, tudo que não podia ter acontecido em termos de gestão. A professora marcou uma palestra, eu que estava reservado, não fui avisado, e agora a gente vai ter que interromper a aula. Aí o dia se processou todo. Eu dei o exemplo na aula de administração com esse case aqui, e agora, para contemplar o meu dia, ela perguntou se eu estou muito obrigado. Amanhã tem tudo de novo, como é que eu faço? Foi o que eu disse a ela, amanhã tem tudo de novo, eu não vou estar aqui. Porque além de sair da sala, para dar o espaço para ela que tinha reservado, eu ajeitei tudo, liguei o projetor, conectei as coisas, eu fui o suporte, faltou a internet no meio, eu fui resolver. Entendeu? Isso é gestão. O nome disso é gestão. E aqui eu já resolvi o problema dela para amanhã. Porque se ficar esperando que outra pessoa resolva, o que é que vai acontecer? Se lasca ela, eu e todo mundo que estiver esperando. Mas, retomando aqui o processo. Check. O check é o quê? Checar. O que é que eu fiz ali agora? Pessoal, o prazo, estou abrindo para vocês entregarem. Porque eu já vi que nem todo mundo mandou, então estou nessa etapa aqui. A prova, segunda-feira, é o quê? Um check. Check de quê? De conteúdo. Aprenderam, não aprenderam? Como é que está o aprendizado? Aí eu vou checar. Aí depois que eu corrigir todas as provas dos trabalhos, eu vou fazer uma avaliação. Ah, todo mundo tirou 3. Ou todo mundo tirou 10. Ou 9. Beleza. Vou ter o êxito ou não êxito do curso depois da avaliação. Se está tudo ok, o que é que eu faço no A? No A tem 3 opções. Quando eu faço um check, não fez ainda, vai fazer, refazer o que não fez, ou fazer o que não fez, ou melhorar o que fez, ou então replanejar porque está errado, tem alguma coisa errada. Então, o A é o quê? Volta para fazer o que não fez, melhora o que já fez, para poder continuar o ciclo. Se uma semana não fez, 2 não fez, 3 não fez, 4 não fez,
e você faz um projeto que tem um objetivo principal, se esse projeto você começa a procrastinar com você mesmo, chega um determinado momento que você diz, esse projeto não existe, ele vai ficar esperando para daqui a 3 meses eu começar ele em algum momento. Se a pessoa fizer esse planejamento. Tá? Então, o que eu estou fazendo agora é esse check aqui. Tá? Os trabalhos, vocês espero que tenham feito tudo. Agora, em relação à prova. Aqui é uma prova que esse curso aqui, vocês já perceberam que eu gosto de uma novidade, uso tecnologia. A prova, como é que vai ser? Como eu já tenho feito nos outros semestres aqui, vocês vão vir para cá, nesta mesma sala, não pode consulta absolutamente nada. Nada, celular, nada, tudo aqui, ó. Tudo aqui, e vocês sentadinhos aí fazendo uma prova de múltipla escolha. Múltipla escolha. Vai ter tipo de 0 a 10, umas 10 questões de múltipla escolha, e vocês vão marcar, em algumas delas eu vou pedir para justificar a resposta. Aí o que é que vocês vão fazer? A novidade do processo, quem não fez matéria comigo ainda, é o quê? Vocês fazem a prova, vocês tiram uma foto da prova e vocês levam a prova para casa. Quando chega em casa, você pega, coloca lá o seu gabarito e escreve num texto o que vocês escreveram no papel. Porque eu vou mandar para vocês um guiazinho do ChatGPT e vocês vão pedir para o ChatGPT corrigir a prova e dar a nota. Ele vai corrigir a prova de vocês. Aí vai dizer lá, Ingrid tirou 8, de acordo com alguns critérios. Eu fiz isso já e funcionou. Então você já sai, tem a nota da prova logo depois, sem ficar me perguntando quando é que eu vou corrigir. Você já tem uma nota lá do ChatGPT. Aí eu vou pegar e eu vou corrigir. Vai ficar uma nota mais ou menos parecida, porque ele erra pouco, ou quase não erra. Prova de múltipla escolha é A, B ou C, e aí ele ainda vai explicar para vocês por que aqui não é aquela letra e por que é aquela letra. Eu vou fazer um exemplo aqui. Tá? E aí, assim, o texto, por exemplo, vocês vão escrever na hora da prova, vão tirar foto, lá vocês digitam e pedem a ele, de acordo com os critérios do professor, que eu vou dizer quais são, vocês vão fazer a correção, e ele vai dar uma nota lá que, normalmente, eu já fiz isso mais de uma vez, normalmente a variação é meio ponto para mais, para cima, para baixo. Você já fica com a ideia da prova, e melhor de tudo, vocês se autocorrigem. Lá. E aí, na semana seguinte, ou mesmo depois, na aula seguinte, a gente comenta um pouco da prova, a correção, que foi que é que vocês acham que ele acertou, que errou, como é que podia ter. Então, assim eu saio com todas as provas resolvidas. Quarta-feira todo mundo está com nota. Que o ChatGPT deu, já se acalma, é até bom o ChatGPT porque ele não se emociona. Se a pessoa tirar 4, 5, 3, não tem emoção de olhar, professor, me ajude. Não, ele já fez a correção. Beleza? Então, funciona, é legal, acelera meu tempo, acelera o tempo de vocês. Tudo bem? Então, em relação ao conteúdo em si, eu acredito que o conteúdo dessa disciplina, veja, eu não gosto, não fico fazendo pegadinha em prova, nada disso. A prova é só para pegar o conteúdo. Tipo assim, o Canvas, aquele Canvas de captação de recurso, é aquilo, gente. É o que vocês montaram, quem fez os trabalhos, vai conseguir responder, assim. Se não estudar nada e tiver acompanhado o curso aqui, já vai tirar 5, mais ou menos, no mínimo. É só o quê? Ler o que tem. Aí agora eu vou para aquela parte que eu falei no início, né? Não fiz nada até agora, abri os prazos. Preciso estudar para a prova e preciso vir aqui segunda-feira. Precisa. Todo mundo. Quem tiver no online, quem tiver, se não fizer a prova segunda-feira, vai ficar para reavaliação. Não tem justificativa possível para eu fazer uma prova fora da reavaliação. Não tem. Tá? Tem que estar aqui segunda-feira e fazer a prova. A correção. Eu já falei assim como é que ia ser, né? Agora eu vou passar aqui só para fazer um exemplo aqui, tá? ChatGPT, ele está meio cansado aqui hoje. Não sei o que é. Não sei se é a internet aqui. Eu vou tentar limpar aqui, excluir dados de navegação, excluir dados. É bem interessante aqui, inclusive para você, né, que é professora, que é um uso diferente.
a gente melhora, realmente, dá para fazer algumas questões de prova, né? Já... Caramba, não sei o que realmente... Você já usou o ChatGPT para preparar slide, essas Já. coisas? Qual que você usa? Você usa alguma plataforma? Só que assim, para preparar slide, para fazer apresentação, essas coisas e figuras, ele já fez. Ele fazia um rabisco de um slide. Só que depois mudou a versão e ele passou a não fazer umas coisas que ele fazia antes, porque o próprio ChatGPT tem um outro aplicativo que faz desenhos, faz imagens, faz figuras. Então, ele às vezes tira uma coisa de um para fazer no outro, cada versão muda um pouquinho, entendeu? Então, tem aplicativos, por exemplo, vou dar um exemplo. O ChatGPT, na verdade, ele é um motor, né? É um algoritmo que está lá por trás. Então, ó, ver se ele vai deixar eu entrar aqui. Então, o que acontece? A quantidade de de software que tem hoje com inteligência artificial, todo dia acontece em trocentos softwares. Vou fazer um software que faz a apresentação com inteligência artificial. Aí você baixa aquele software. Na verdade, aquele software, ele está se conectando com o ChatGPT, ou está se conectando com o Copilot, ou está se conectando com alguma aplicação raiz para fazer inteligência artificial. Então, o que o aplicativo faz, para vocês entenderem um pouco melhor, por isso que tem um monte de aplicação, e eu fico direto no ChatGPT. Porque é assim... Então você não usa nenhum aplicativo, né? Não. Veja, não estou dizendo que o aplicativo não serve. Não seja bom. Mas o que é que acontece? Economicamente fica inviável você pagar tanta coisa. Certo? Porque eu já pago muita coisa. Eu já pago... O Miro eu não pago porque é a versão educacional. O ChatGPT não tem a versão educacional. Eu pago $20. Ora, se eu pago $20 por mês pelo ChatGPT, se eu for pagar $10 por uma aplicação que usa o ChatGPT por baixo, cada uma vai ter uma limitação e vai me cobrar um valor, quando no fundo, na base é o ChatGPT. Então, se você for comprar todas as aplicações de inteligência artificial que dizem, olha, faça o slide, faça o seu vídeo, faça tudo, e você ficar pagando cada uma delas e você pagar o ChatGPT, não tem dinheiro que chegue. Nem para uma empresa mesmo. Comprar não dá, não vai dar. Então, o que é que eu prefiro fazer? Compro o ChatGPT, ou pago o Copilot, ou alguma gratuita dessa, eu uso o gratuito, ou paga uma só e vai usando. E tenta fazer as coisas com ela. Evidentemente, para um professor, se aparece uma ferramenta, veja, se é um professor, quer fazer os slides rápido, vai ter. E aquela aplicação facilitar muito o seu trabalho do dia a dia, você compra o aplicativo. Só que o que é que acontece? Eu parei de usar o PowerPoint. Vocês viram que não apareceu um PowerPoint aqui na minha aula. Por que eu parei de usar? Porque o PowerPoint, assim, o slide dá trabalho. Então, o que é que para mim substitui o slide? Aquele mapa mental. Eu vou lá, boto os tópicos, vou botando, deleto, coloco aquele Mind Master. Se eu quiser fazer um PowerPoint, eu pego aquele mapa mental e ali estão os tópicos, estão tudo, eu vou e boto lá, pego uma figura, boto a figura e boto para lá. Então, eu uso para preparar a aula, ou para fazer o próprio mapa mental. Vocês percebam que eu tenho que aumentar a minha produtividade como professor, e eu uso o ChatGPT para aumentar a minha produtividade, eu uso o Miro. A partir do momento que eu mando vocês usarem o Miro, e vocês aprendem, eu ganho e vocês ganham também em termos de produtividade, porque vocês sabem onde é que está um arquivo. E o próprio Miro, ele já serve ali como uma apresentação, um PowerPoint. Eu tenho um aluno, por exemplo, de TCC, que ele era da computação, ele fez isso e, veja, não está escrito em lugar nenhum que para apresentar um TCC ou defender uma tese de mestrado, doutorado, você tem que usar o PowerPoint. Não.
Mas todo mundo Usa. usa por quê? Não, eu tenho que fazer a apresentação. Não necessariamente. Se você tiver uma outra forma de apresentar, você apresenta. Teve um aluno do TCC meu lá da computação que eu fui orientando ele pelo Miro, na pandemia. Ele foi montando organizado o TCC. Quando chegou na hora da defesa, eu disse, rapaz, dê uma arrumada nisso aí que você defende com esse Miro. Aí, como o Miro dele estava todo organizadinho, na hora da apresentação, ele não mostrou PowerPoint, nada. Ele botou lá introdução, metodologia, objetivos, e foi colocando lá, entendeu? Foi fazendo. É uma ferramenta que ele já estava com tudo pronto, não precisou fazer slide de novo, ele preferiu ajeitar ali e defendeu ali. Então, essas coisas, né, ajudam muito, assim, o professor a ficar mais produtivo, né? Imaginem vocês, se cada aula dessa, o Pedro está na segunda hoje. Eu dei 5 aulas hoje. Imagine que eu fosse fazer, Pedro, um PowerPoint para cada uma das aulas que eu dei. Entendeu? Então, 5, eu não consigo fazer no PowerPoint, não vai dar a minha produtividade. Dá o quê? O que eu faço? ChatGPT, o mapa mental aqui, ó. E esse tipo de coisa vai funcionar para mim. Entendeu? Então, para mim, o principal hoje, né, de qualquer negócio, inclusive, qualquer coisa, é como que eu posso usar a inteligência artificial. É muito bom você ir para eventos ou assistir palestras, porque cada um dá um uso diferente para a inteligência artificial. E a grande coisa é a nossa inteligência, como é que cada um usa. Eu uso de um jeito muito diferente porque eu comprei curso, eu fiz, aí eu vejo um usando, vejo outro usando. O mais diferente da inteligência artificial é qual é o uso que a pessoa está fazendo. Você vê um professor que está usando para fazer uma coisa que você não estava fazendo. Entendeu? Como é o caso da prova. Eu vou dar um exemplo para você aqui, ó. Veja, aqui eu já estou mostrando, tipo, até como é que eu monto uma prova hoje. Como é que dá para se montar uma prova. Eu vou colocar assim. Vou fazer primeiro genericamente. Preciso de 10 questões. Eu vou colocar geral, tá, gente? Ó, 10 questões de múltipla escolha. Com uma das alternativas sendo nenhuma das alternativas relacionadas ao tema inovação, empreendedorismo e inovação, né? Vou colocar, é claro que é subjetivo, eu estou querendo só dar o exemplo. Preciso de 5 questões de nível médio, e 5 questões de nível avançado. De novo, tudo relativo. Formule as questões. Dê a resposta e justifique. Certo? Aí, observe, ele vai... O que é que tem aqui? Eu coloquei totalmente geral, eu não estou dizendo que foi o meu curso de inovação e empreendedorismo. Peguei assim, ó. Chutei para cima, né? Ó, a seguir 10 questões. Vamos ver aqui, se vocês já posso começar a fazer a prova agora. Aqui já está a resposta. Qual dessas características é fundamental para um empreendedor de sucesso? Resistência à mudança, proatividade e disposição para assumir riscos, aversão total ao risco, conformismo diante dos problemas ou NDA? Essa está fácil. Certo? Está fácil, mas aqui está justificativa. Então, ó, já deu isso e já deu justificativa.
Ele já dá a resposta aí. Né? Ó, o empreendedor de sucesso geralmente é proativo na busca de oportunidades e não se intimida ao assumir risco calculado para viabilizar novas ideias e soluções. Perceba que aquela lição do Peter Drucker que eu disse, o que é o empreendedor, tá aqui a resposta. Não tá da forma como eu dei, mas tá aqui. Tá? Você consegue responder assim. Vamos para a segunda. É bom porque eu estou dando já, não deixa de ser o conteúdo. Né? Em relação ao conceito de inovação, deixa eu botar aqui. Vocês já pegaram a resposta aqui. Em relação ao conceito de inovação, qual é a melhor definição? Apenas a criação de um produto completamente inédito. Qualquer atividade que envolva marketing digital. Melhorar ou criar algo que gere valor para o mercado ou para a sociedade. Tem a ver com a resposta, com a definição que eu dei, que foi do Peter Drucker. É basicamente isso aqui. Repetir processos já existentes sem mudança. NDA, nenhuma das alternativas. Observem o seguinte. Está muito ridículo as questões o que é errado. Uhum. Eu não vou fazer assim, eu vou fazer um pouquinho mais complicado, mais difícil. Mas é isso aqui. Veja que eu pedi para ele fazer questões genéricas, né? E por que você coloca o nenhuma das alternativas? Para dificultar um pouquinho. Para a pessoa no final ter uma dúvida. Pode não estar aqui a resposta. Como é de marca X, né? Sim. O NDA, no final, dificulta um pouquinho. Será que é nenhuma das respostas? Por isso que eu gosto de botar. Ó. E normalmente tem concurso também, né? Por exemplo, no contexto de uma startup, o termo MVP, eu já falei de MVP para vocês? É o próximo modo. Próximo. Mínimo produto viável significa um produto completamente testado e sem falhas? Não. A menor versão do produto com recursos mínimos para validar hipóteses? Sim. Qualquer protótipo que não seja funcional, uma versão final do produto para o mercado global nem NDA. Esse assunto é um assunto próximo, porque eu estou com vocês. Descoberta as etapas de empreendedorismo. Descoberta a ideação, aí a gente vai para modelagem e implementação, que é o próximo mês, Na hora da modelagem, da implementação, aí aparece o método do startup enxuta, aí entra a definição de MVP, mas como eu deixei genérico, né? Aqui a resposta, letra B. MVP é uma versão reduzida do produto, focada nos recursos essenciais, desenvolvida para testar o mercado e validar a hipótese. Qual das alternativas caracteriza um ambiente favorável à inovação? Cultura que pune os erros, hierarquia rígida e sem espaço para sugestão, incentiva a experimentação e autonomia de colaboradores, foco exclusivo em tarefas de rotina. Tá? Incentiva a experimentação e autonomia de colaborador. Ó, ambientes inovadores, cultivam, né? Dentro do conceito de empreendedorismo social, acho que eu falei sobre isso aqui. Qual é o principal objetivo do empreendedor? Maximizar exclusivamente o lucro pessoal, criar um impacto social positivo e sustentável, evitar qualquer tipo de lucro, priorizando somente causas sociais, copiar modelos de negócio de sucesso sem adicionar valor social e nenhuma das alternativas. Essa é a letra B aqui. É um conceito. Eu cheguei a falar isso, empreendedorismo social, não. Eu vou fazer aqui, não é nem uma propaganda, mas é uma coisa bem real aqui, da minha vida. YouTube. Vou botar no grupo lá. Como é que eu cheguei até aqui, né? Vou botar aqui, ó. Eduardo Seton. Aí sabe uma parte aqui da história da minha jornada, né? Quanto vale uma provocação? Aqui foi uma palestra TED minha em 2016, estava bem novinho, com os cabelos tudo preto. Ó, copiar e colar. Aqui vocês vão entender como foi que eu descobri o empreendedorismo social. Vou botar aqui. 16 minutos só. Depois deixa o likezinho lá, comenta. Certo? Aí você vai entender um pouquinho por que eu aceitei ir para o governo. A história é bem real, essa história aqui. Faz tempo já. Voltando para cá. Então, ó, no empreendedorismo social, o objetivo é resolver problemas sociais de forma inovadora e sustentável, podendo haver lucro, mas sempre tendo um impacto social positivo como prioridade. Né? Então, o que é que acontece?
todo negócio precisa ter lucro, inclusive o negócio social. Veja, todo mundo que tem uma ONG, uma igreja, qualquer das religiões, tem uma estrutura que precisa ser paga, concorda? Todo mundo que vai fazer caridade começa logo com uma rifa. Aí diz assim, não, porque o dinheiro não é tudo, mas você está começando com a rifa. O dinheiro é muita coisa assim. Então, todo mundo, até para fazer caridade, precisa de dinheiro. Então, o empreendedorismo social, que foi o Muhammad Yunus que criou, né, a ideia, é o quê? Uma ONG, por exemplo, ela precisa ter lucro para ela existir. O que não vai acontecer numa ONG é visar o lucro pelo lucro para dividir entre os sócios. Não é isso. O empreendedorismo social é o quê? Você tem que visar o lucro para garantir que a ONG vai se sustentar eternamente sem precisar ficar pedindo favor a B ou C. A ONG vai ser sustentável. O lucro da ONG, você faz o quê? Você reinveste ou cria outros negócios sociais que gerem valor social, não somente o lucro. Mas todo mundo, em tese, tem que visar o lucro. O empreendedorismo social é isso. É um conceito um pouquinho diferente. Né? Questão de... Olha, o avançado começou aqui. Tá? Observe que ele pediu... Até aqui foi o básico. Vocês viram que eu pedi questões de nível médio e nível avançado? Em termos de inovação aberta, Open Innovation, qual é a principal diferença em relação ao modelo tradicional de inovação? Manter o conhecimento restrito à empresa e não compartilhar com ninguém. Não é isso pela lógica, né? Não tá... Apenas se envolver em parcerias com universidades. Também essas coisas muito restritivas já não, né? Tá meio burro esse. Utilizar fontes externas e parcerias para acelerar a inovação, compartilhando riscos e benefícios. Aparentemente faz sentido. Né? Confiar apenas no departamento de P&D interno à empresa. Não, inovação aberta, né? INDA. Então, aparentemente, é essa letra C aqui. Porque inovação aberta é aberta. Tem os conceitos, é um conceito de inovação. Né? Aí, em mestrado, doutorado, enfim. Ó, a inovação aberta implica colaboração com atores externos, startup, universidade, fornecedor e cliente, para que juntos todos se beneficiem das novas ideias e soluções, acelerando o projeto e reduzindo custos. Você veja que eu estou dando um exemplo para a prova, mas mesmo assim está funcionando como uma aula, aprendendo, né, conteúdo. O conceito de Design Thinking no desenvolvimento de soluções inovadoras propõe tomar decisões baseadas somente em dados estatísticos. Não. Seguir metodologias tradicionais de gestão de projetos sem flexibilidade. Não. Colocar o usuário e o cliente no centro do processo e interar soluções com protótipos rápidos. Isso aqui, né? Ele está aqui, C. Eliminar a participação de equipes multidisciplinares. NDA. Então, o Design Thinking, que é uma forma de... é uma forma de planejar, na verdade. Enfatiza a empatia com o usuário final, a prototipação rápida e constante interação, tudo isso em equipes multidisciplinares focadas na geração de soluções centradas no ser humano. Lembra que eu falei o tempo todo de empatia? Não é sobre você, é sobre o cliente. Eu começo falando sobre você, naquela autodescoberta, e depois é tudo centrado no cliente. Isso é uma filosofia desse Design Thinking. Vocês podem procurar, esse é um livro, é uma teoria isso aqui, né? Então, ele colocou, tá escrito de forma muito simples, mas eu posso perguntar aqui, né? O que é o Design Thinking? O que eu faço com vocês é isso. É uma forma de fazer isso. O que é que eu criei? Vou lá, boto um canvas. E aí a gente vai projetando visualmente as coisas. É uma forma de pensar diferente, tá? Pensar diferente com o usuário centrado no projeto e indo iterar ali, né? Então, uma coisa que é muito... O empreendedorismo, a inovação, para mim, né? Como eu sou tipo cientista, né? Tenho um doutorado e tal, e participei muito dos processos, você, por exemplo. O que um cientista faz num laboratório é o que um empresário faz no negócio.
nessa metodologia de hoje, que é o quê? Pensar no usuário, só que o empreendedor pensa no usuário, pensa na venda e vai tentando gerar o benefício para o usuário direto. O pesquisador pensa no problema, resolver um problema e aí sai por um caminho diferente. Mas o processo em si é igual. O processo é o quê? Resolver um problema, vai para o laboratório, né, faz uma formulação, testa, deu errado. O que é que está errado? É um ensaio que foi errado. O que é que faltou? É um protótipo ali. Eita, refaz o ensaio com outras condições, faz de novo e aí vai iterando e assim a ciência vai evoluindo, né? Até se descobrir a vacina de A, B, C, enfim, tem... Esse processo iterativo que o professor usa, o cientista usa, o cara do negócio também usa. O empresário também usa. O que é? Cria um produto, cria uma solução, bota o produto no mercado. Testa no mercado. O mercado dá o retorno. Eita, não deu muito certo. Itera, muda a fórmula. O que é que foi? Foi o marketing, foi o quê? O produto não está bom, projeta o produto de novo. Então isso é muito interessante para mim, né? Como eu trabalhei com pesquisa, com ciência o tempo todo. Depois que eu comecei a estudar empreendedorismo, eu faço muita analogia com as duas vidas, né? Que são muito parecidas, porque a vida da gente é sempre assim, né? É sempre, opa, tem um problema, tento resolver, testo, se der errado, eu melhoro, né? É isso aqui, né? Isso aqui. Tem um problema, eu planejo, executo, checo, achei a solução, não, me quebrei todo, como é que eu faço para melhorar? Melhoro, ou replanejo, ou refaço, é isso aqui. Isso aqui é uma linguagem de administração. Se você for estudar métodos científicos, metodologia, é isso aqui com outra linguagem, né? Mas é do processo em si, é um processo, né? Por isso que eu gosto sempre do processo. O 8 aqui, ó, modelo de negócios. É frequentemente associado à ferramenta Business Model Canvas. Aqui é uma ferramenta. Vocês viram o Canvas. Eu já dei uma aula sobre ferramenta aqui, né? Então, ferramenta é o quê? Uma ferramenta eu vou usar para resolver algum problema. Aquele Canvas de captação de recursos é uma ferramenta que eu usei para vocês extraírem um monte de coisa. A próxima ferramenta que a gente vai usar depois da prova é essa aqui. Tá? Então, ele que é o Business Model Canvas. Modelo de negócio é frequentemente associado à ferramenta. Bom, parece que ele combinou comigo aqui essa atividade. O que é? Não, modelo de negócio não é a ferramenta é a ferramenta. Modelo de negócio é uma outra definição. Só que as pessoas, é muito comum no empreendedorismo, não estudam, na verdade, não leem nada, e vão para a prática direto. Aí olha o modelo, aprendeu em alguma oficina do Sebrae, Canvas de modelo de negócio, aí acha que aquilo aí é empreendedorismo, acha que modelo de negócio é aquilo. Não, aquilo é uma ferramenta para você definir modelo de negócio. Você pode definir um modelo de negócio sem usar a ferramenta Canvas, fazer outra coisa. Tá? Então, aqui o que é que ele diz? Uma vantagem dessa ferramenta é exigir elevado custo de consultoria para ser aplicada, não. Ser muito complexo e difícil de visualizar, não tem nada a ver. Vantagem, permitir uma visão clara e simplificada de como a empresa cria, entrega e captura valor. É isso aqui. Quando eu crio aquele Canvas de captação de recursos e peço para vocês ir preenchendo as coisas, é para vocês visualmente vão tendo uma visão geral e depois junta tudo. O Canvas é a mesma coisa, é uma ferramenta. O Business Model Canvas é uma ferramenta visual e simples que auxilia empreendedores e gestores a entenderem de forma integrada todos os elementos essenciais de um modelo de negócio, como segmento de cliente, canais, parceria, fluxo de receita. Isso a gente vai ver na próxima, depois da primeira aula, depois da prova. Então, aqui, 9. O termo intraempreendedorismo, parece até que ele combinou comigo. Não, eu estou dando o conteúdo certo, eu sei o assunto, eu estudo isso pra caramba. É isso aqui. Então, o que é o intraempreendedorismo? Poucas pessoas sabem o que é isso aqui. Ó, diz respeito a empreendedores que não desejam assumir riscos, startups que nascem dentro de grandes laboratórios de pesquisa externa, funcionários que agem como empreendedores dentro da organização estabelecida. É o intraempreendedorismo. É por isso que eu falo sempre assim, o cara chega aqui, eu não estou aqui, sinceramente, para formar o empresário, não. Tipo assim, vocês podem não ter um CNPJ, mas se vocês passarem num concurso da UFAL, ou no concurso de qualquer coisa que for, a atitude intraempreendedora é o que importa. É a atitude, é fazer a diferença dentro do ambiente que você trabalha, a organização estabelecida. Tem muita gente que diz assim, Celton, porque você nunca empreendeu. Empreendi já. Mas assim, você é professor da universidade, logo
não sabe empreendedorismo. Não, também não é assim. É só você olhar a minha atitude dentro da universidade, que tipo de coisa eu fiz, tá? O que podia acontecer diferente é se eu tivesse feito tudo que eu fiz na universidade, numa empresa privada, eu estar milionário, eu podia estar. Mas eu tive uma atitude empreendedora. Tem outros professores aqui, em qualquer empresa, você vai ver em qualquer empresa você monta uma lanchonete, você vai ter 3 funcionários, 4 funcionários, 5, vai ter um que vai ter uma característica de, rapaz, você pede para ele fazer um negócio, ele pensa diferente, ele não tá... É atitude, não é chegar lá e repetir. Então, tem empresas que é importante você ter pessoas que só repita. Porque é uma empresa de processo que precisa de repetição. Tem empresas que não, precisa de alguém em engenharia. O caso nosso de engenheiro, a gente não é feito para reproduzir o que acontece em todo canto. Não. Vocês veem métodos, mas o engenheiro é um resolvedor de problema. A grande vantagem de um engenheiro, seja civil, químico, mecânico, parará, de qualquer coisa, o quê? Engenharia. O que a gente tem que fazer? Olhar para o problema, ter uma engenhosidade de resolver aquele problema. Se os métodos passados não resolvem aquele problema, o que o engenheiro tem que fazer? Dar uma solução. Dar uma solução criativa para resolver um problema ali na hora. Então, a criatividade devia ter, na verdade que a gente não tem, está mudando agora um pouquinho, mas essa matéria é uma parte disso. Inovação, criatividade, ideias, era para ser uma disciplina específica. E não somente método, cálculo estrutural. Entra na sala, cálculo estrutural. Processos químicos, Então, tudo é meio processual, metodologia dentro da universidade. E as disciplinas que mudam a forma de pensar para você olhar os processos químicos de um jeito diferente, com inovação, né? Então, ser criativo, ser inovador, é uma parte da coisa que dá para aprender, né? Então, essa parte aqui, né, o empreendedorismo, ocorre quando pessoas que trabalham em empresa têm liberdade, recurso e incentivo para criar soluções e negócios inovadores internamente, agindo com mentalidade empreendedora. Tá? Então, vou pegar um exemplo aqui dessa aula. Essa aula é diferente de várias aulas. E a minha aula, no próximo semestre, é diferente dessa de agora. Por quê? Porque eu estou sempre criando, inovando. Então, vocês podem perceber, a partir do exemplo que eu estou dando, quem são as pessoas no dia a dia de vocês que estão sempre variando. Chega numa empresa que você faz estágio. Quem é a pessoa que está criando coisas novas? Sabe o que você faz? Cola nela. Para poder aprender com ela. Olha o processo dela, como é que ela está trabalhando, para ir copiando e ajustando, copiando e colando o que dá para copiar e colar, criando as coisas da sua iniciativa própria, né? É isso aqui. Em metodologias ágeis, a última questão aqui, né? Em metodologias de desenvolvimento ágeis de produto, como o Scrum, dos princípios fundamentais isso aqui é uma parte também de gestão. Os projetos que eu coordeno, Petrobras aqui, trabalham com isso. Então, um dos princípios fundamentais é planejar todo o projeto de maneira fixa antes de qualquer execução, não é isso? Minimizar a interação com o cliente e o usuário final, também não. Realizar entregas incrementais com ciclos curtos e sprint e adaptação constante, é isso aqui. Isso exigia a presença de grandes equipes hierarquizadas, não. NDA, não. É isso aqui. O que é? Pronto, eu já estou terminando aqui o curso. O MVP, o que é? Vocês vão escolher um negócio, vão modelar um produto mínimo viável e vão botar esse produto para testar. E no desenvolvimento, da verdade, desse produto, se você tem um produto que é um software, ao invés de você planejar o software lá do final, você vai entregar coisas de 15 em 15 dias, a cada mês tem as sprints. O usuário planeja com você, em tese, a sprint dos próximos 15 dias. O que é que vai ter naquele software? Não é um planejamento de longo prazo, né? Então, as metodologias ágeis, como o Scrum, propõem interações curtas de trabalho, sprints, incrementos funcionais e feedback constante entre o cliente e o usuário, permitindo rápidas adaptações ao longo do desenvolvimento. Tem muitos produtos que vocês compram, que a pessoa pede, na hora da compra, você preenche o formulário. Depois de um tempo, ele pede um feedback. Aí o feedback, quando você está pedindo feedback, quando a empresa está pedindo feedback seu, ela pode estar usando
esse sistema para desenvolver o próximo produto. Pode perguntar. Quando o ChatGPT surgiu, ele era um desses tipo de sprint, porque a gente, tanto com o ChatGPT quanto com o Gemini, assim que apareceu nessa onda das IAs, eles pediam feedback e até hoje eles pedem alguns feedback para se adaptar mediante o usuário. Aí, no caso, é considerado essas inteligências artificiais podem ser consideradas, já que essa questão propõe essas interações? Pode. O que o ChatGPT fez, o cara que fez o ChatGPT, ele causou um tumulto muito grande, porque, veja, essas coisas os caras já sabem que cada um está desenvolvendo a sua. E o ChatGPT não é do Google, não é do Facebook, é de uma empresa apartada. O cara, inclusive, trabalhou no Google. O que ele fez foi, que surpreendeu, ferrou os demais, foi ele pegou o que ele tinha e ele lançou. Tipo assim, não estava perfeito. Tipo assim, quem lança primeiro, hoje para muitas pessoas, inteligência artificial significa o quê? ChatGPT. Por quê? Por causa da iniciativa dele de marketing, de lançar de qualquer jeito. Provavelmente o Google já tinha a ferramenta dele, o Facebook, os outros já tinham as ferramentas. Só que aonde foi que ele ganhou? Bota logo o que tem. E depois disso você vai melhorando. A pergunta, para responder concretamente, é isso. Todo produto de software, e boa parte de alguns outros produtos é assim. Entrega de qualquer jeito e depois melhora. Não é de qualquer jeito, porque se você entregar um produto de qualquer jeito, você vai queimar o seu filme se a ferramenta não funcionar. Até porque muitas das melhorias vêm dos feedbacks, né? Sempre quase vem dos feedbacks. Se vocês pegarem, tem um vídeo muito interessante, ó. Vou botar aqui, ó. Veja, e um MVP, vocês vão construir um MVP do produto de vocês. Mas eu vou aqui no YouTube, ó. Vocês conhecem o Dropbox? Sim. Uhum. Ó, eu vou botar aqui, tem alguns casos que são cases, estudos de caso do empreendedorismo. MVP Dropbox. O MVP do Dropbox, ó, é um dos vídeos mais famosos em termos de MVP, porque, na verdade, o MVP dele não foi a primeira versão do Dropbox funcionando. Ele lançou um vídeo, ele estava fazendo, e ele lançou um vídeo, tipo, dizendo assim, o que é que você acha de ter um produto assim, assim, sabe? E ele foi explicando como era o produto. Deixa eu ver se é um desses aqui. Ó, há 7 anos, 29 mil visualizações. Ó. Deixa eu ver se é esse aqui. Tá? Across his laptop, desktop there. You're about to buy one. Ó, como é um vídeo de 2 minutos só, eu vou passar ele aqui. Uhum. Ó. You've been there. You're about to buy lunch and realize your wallet is in your other pants. Or maybe you left your keys at home. The problem is organization. You need one place for everything, like a magic pocket. Putting something in the magic pocket means it's always there, no matter what you wear or where you are. The same thing is true for computers. If you have more than one, keeping track of all of your files can be a pain. Solving this problem is one of the big ideas behind Dropbox. It's like a magic pocket, a single, secure place for all of your stuff. Let's meet Josh, who is preparing for a big trip to Africa. Right now, all of his trip info is spread across his laptop, desktop, and phone. He needs to consolidate it all and is tired of having to email files to himself or move them around with a USB drive. Then he found Dropbox, which creates a new kind of folder on his computers. These folders work hard to be exactly alike, even across Macs and PCs. By adding his itinerary to his laptop Dropbox, he can be sure the same file will show up in his desktop Dropbox and even on his phone. The same thing happens when he saves a document in a Dropbox folder. The document gets updated across all of his Dropboxes. But it's not just his computers. The Dropbox website also works to be exactly like his other Dropboxes. Anything he puts in Dropbox is available on the website automatically. This way, if his Jeep takes a dive and his computer is ruined, he can still get to his files on the Dropbox website
where they're always backed up. As it turns out, Josh's Safari was a success, and his laptop made it home with lots of videos and photos to share. Instead of emailing everything, he just shared a Dropbox folder with his mom, so she could get copies of photos she wants to frame. Because it worked so well for travel, Josh made Dropbox the home for all of his stuff, so it's accessible anytime, wherever he goes. Whether you're traveling the world, running a business, or simply organizing your life, Dropbox means you can stop worrying about managing files and backups and get on with your next adventure. You can download Dropbox now at getdropbox.com. Assim, ele, no final, esse vídeo aqui, eu não sei se é exatamente esse, mas ele explica o que é, ele bota um link lá para você fazer um download. Em geral, um MVP é um produto, como ele colocou aqui. Faça o download. Você mostra, mas você veja que ele deu a ideia toda. No caso do Dropbox, é um vídeo. Ele me parece que ele não lançou um vídeo, não lançou um produto no final, que normalmente a pessoa lança. Pega, olha, atende a determinada finalidade, bota ele no mercado, conquista uma parte do mercado, depois a gente melhora. Certo? Então, o Dropbox foi um dos primeiros que mostrou assim que dá para organizar os arquivos num lugar só. Todo mundo tem esse problema hoje, tá em casa, tá onde? Só que hoje em dia não é, hoje em dia todo mundo já meio que sabe, já usa nuvem, a gente nem sabe, a maior parte das pessoas nem sabe, né, que tá tirando uma foto aqui, o iPhone já tá mandando para uma nuvem. O cara não sabe que é uma nuvem, mas está guardado. Ele compra outro celular, já está tudo lá. Magicamente aparece. Magicamente já está, mas por dentro, lá dentro, todo mundo tem um Dropbox dentro de si, que é uma nuvem, né? Então, deixa eu voltar para cá. Respondeu aí direitinho? Sim. Eu vou pegar aqui, ó, voltando para as nossas questões, eu vou colocar assim, em termos de cases, quais os cases de MVP mais simbólicos do mundo. Como eu já acabei dando um pouquinho do conceito do MVP aqui por causa disso, né? Aí ele vai colocar assim, né, uma coisa que eu falei hoje na minha aula de administração, quando vocês vão para cursos de MBA, de negócio, empreendedorismo, inovação, é tudo baseado em estudo de caso. O cara não ensina inovação e empreendedorismo que nem eu estou fazendo assim. O cara pega, pessoal, vamos entrar aqui agora para estudar o caso do Dropbox. Ou o caso do Spotify. Como foi que o Spotify surgiu? O Spotify surgiu. Assim, aí o cara traz o caso, como foi que a Kodak quebrou? Como foi que o Waze e o Uber se transformaram numa organização exponencial? Então tem muitos estudos de casos, né? Em paper também tem muito, a gente aprende muito com paper do tipo que é estudo de caso, né? Então aqui ele não tá indo, deu uma travadinha aqui, mas o meu objetivo, eu vou ver se ele continua, né? Mas vocês entenderam aqui como é que vai ser a prova? Sim. Ainda para dar mais um exemplo aqui, eu vou pegar aqui, ó, uma aula minha, tá? YouTube. Como eu falei, vocês têm o documento vivo, eu vou pegar aqui, YouTube Studio, pegar uma aula minha, conteúdo, vou pegar uma aula do nosso curso aqui. Aqui é outro curso que eu estou gravando. Eu vou pegar, deixa eu ver aqui. Vou pegar essa aqui. Ó, se eu clicar aqui, essa é uma das aulas que eu dei para vocês. Eu aqui posso fazer assim, ó. Aqui tem um transcritor automático. Eu venho aqui, copio e colo, vou para o ChatGPT. Aqui está a transcrição da minha aula, tá? Crie 5 questões de múltipla escolha com base no conteúdo dessa aula. Vamos ver se vai fazer sentido, porque eu acho que quem estava na aula vai entender, né?
Se bem que o ChatGPT aqui cansou um pouquinho. Aqui ele está... Vamos ver se ele vai fazer. Refletindo, acho que vai. Observe, eu peguei uma aula que eu dei, com o conteúdo que eu dei na minha aula, transcrevi e estou pedindo a ele para criar 5 questões de múltipla escolha relacionadas àquela aula. Como vocês assistiram a aula, né? Sobre as colunas habilidade, conhecimento e experiência no campo de captação de recursos. Qual a melhor definição se enquadra no que foi explicado em aula? Habilidade refere-se apenas a cursos formais, conhecimento diz respeito à prática real, e experiência qualquer atividade voluntária. Faz sentido? B. Habilidade é algo que você aprendeu, mas não pratica. Conhecimento é prático. Experiência não contribui para o crescimento profissional. Tá ruim isso aqui. Habilidade está relacionada ao que você consegue executar na prática. Conhecimento é o que foi estudado, assimilado, mas nem sempre foi aplicado. E a experiência é aquilo que você já colocou em prática por um tempo significativo. Habilidade, conhecimento e experiência são termos sinônimos, não há distinção entre eles. Ou seja, aqui, tá? É bem simples, né? Mas é o conteúdo que eu dei. Vocês estão vendo que é o conteúdo que eu falei na aula. Né? E eu tive, quando eu pedi para vocês para explicar preencham esse campo de captação de recursos, eu fui explicando cada coisa para vocês preencherem e eu fui explicando cada coisa. Tá vendo como ficou fácil de fazer uma prova? Ficou fácil de fazer uma prova, ficou fácil de corrigir. E me diga uma coisa, daí você vai pegar isso e vai transformar ele você vai colocar num formulário onde eu vou mexer, eu normalmente eu faço assim. Mudo aqui, né? Claro. Ele dá uma ideia. Eu melhoro, mudo. Certo? Adapto, né? Ou eu às vezes crio a questão da minha cabeça mesmo e peço para ele melhorar. Olha, eu formulo a questão e peço ajuda para ele melhorar. Ele vai melhorar. Porque aqui eu estou pedindo para ele fazer tudo. Eu posso não pedir para ele fazer tudo. Eu posso criar uma questão usando ele para... E aí ele cria a questão, aí quando eu termino, eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V e levo para um PDF, para um doc. Vou imprimir esse doc, vou trazer para eles preencherem na hora da prova. Ah, você nem faz online, você faz no papel. Não, porque se eu fizer online, eles vão usar o computador para responder a pergunta. Ah, é verdade. Uhum. Mas eu vou fazer no Google Forms, é isso que eles vão fazer, na verdade. Eles vão preencher e vão escrever. Eu vou dar depois para eles no Google Forms para eles preencherem as questões exatamente igual. Uhum. Só que eles vão ter que preencher exatamente igual ao papel que me entregaram, né? Sim. Eles vão me entregar o papel e vão tirar uma foto. O papel está comigo. Não adianta querer ir lá e inventar outra resposta, porque a resposta certa ficou comigo no papel e está na foto deles. Aí eu peço para eles escrevam no Miro tudo que você escreveu e coloque lá. Aí eles fazem isso. Aí eles vão corrigir e o ChatGPT vai corrigir. E eu vou corrigir e vou colocar lá uma versão correta para eles. E aí eles vão ficar com a versão que eles fizeram na prova e a versão correta. Para saber por que erraram, o que precisava ter sido feito para acertar. Entendeu aí? Perfeito. Todo mundo entendeu? Então aqui é bom porque assim, vocês virarem professor, né? Ao invés de ficar reclamando do ChatGPT, que não pode usar, não pode usar, use direito. Use o que é bom, né? Use para o que ele pode ser bom, né? Eu não consigo estudar mais sem o ChatGPT. Eu estudo, inclusive, estou com um curso que eu estou dando como escrever um artigo científico com IA. Tem paper com isso, sabe? Já pegou um paper desse? Já. Ou seja, a academia já reconheceu, tem paper, como escrever, como é que se escreve do jeito certo, sem plagiar, sem copiar as coisas, tem tudo, para tudo tem regras. É como o Silvio Meira diz, né? A tecnologia, né? A tecnologia, ela é A tecnologia quase na vida tem caráter, né? Tipo assim, uma faca. A mesma faca que serve para matar é uma ferramenta. Ela serve para matar, mas é a mesma faca que serve para salvar uma vida. Um bisturi é uma faca. A mesma faca que salva uma vida mata. O caráter está na tecnologia ou está em quem usa ela?
né? E quem usa. Então o ChatGPT é uma ferramenta que nem uma faca. Por isso que o povo diz, não, o mundo vai se acabar, vai. O cara pegar e começar a usar isso aqui, indistintamente, para fazer o que não presta. Imagina, todo mundo usando isso aqui para fazer o que não presta, meu amigo, não vai dar num lugar bom, né? Ou é até fazer sem critério também, né? Tipo, você acredita piamente que tudo que ele coloca aí é verdadeiro. Entendeu? Exatamente. Aí não dá. Por exemplo, eu uso aqui, como vocês viram, né? Eu, dando aula para vocês aqui, eu julguei. Eu disse, ó, isso aqui tá ruim, não tá bom. Mas para eu fazer o julgamento que eu estou fazendo, eu preciso saber do conteúdo, né? Por exemplo, a Isa é química, eu sou engenheiro. Se eu pegar um assunto de química, um paper de química, e eu quiser estudar um paper de química usando o ChatGPT, eu não tenho discernimento de, num assunto mais micro de química, eu não vou saber, eu não sei o conteúdo. Como você não vai saber engenharia ou tecnologia de alguma forma. Sim. Sem base, vocês não vão para lugar nenhum, é o que eu falo, não adianta nada. Né? É por isso que, para quem é mais jovem, eu falo sempre, né? Falo para meus filhos isso, que é o seguinte: as pessoas que são um pouco mais velhas estão sendo muito requisitadas no mercado de novo. Por quê? Todo mundo que é um pouco mais velho, pela experiência, tem uma base muito grande. E quem tem base passou a ter um valor muito maior, por quê? Porque tem a inteligência artificial. Quem é muito novo não tem experiência, tem energia, não tem experiência, mas não tem muita base. E a ferramenta de inteligência artificial, ela importa muito quando a pessoa tem base. Sim. Muito, muito. Ela exponencializa, é o que eu falo sempre, né? Por isso que, assim, eu não sei se vocês viram o Elon Musk deu uma entrevista, um videozinho antigo até dele. Ele disse que daqui a pouco, né, vai ter que ter uma... Não é Bolsa Família não, porque Bolsa Família é uma coisa do Brasil. Mas o mundo vai ter que estabelecer um projeto de renda mínima. Ah, eu vi. Entendeu? Por que vai ter que estabelecer? Vai mesmo. Por quê? Muita gente vai ficar... Porque vocês todos, nós todos que estamos dentro da universidade, que já é um grupo pequeno, Sim. que vai conseguir se formar, que vai, de repente, depois fazer o mestrado, está indo para um caminho que tem pouca gente que chega. Como você tem muita base, os que têm muita base, que pegam uma ferramenta que nem o ChatGPT e começam a usar bem, você exponencializa o conhecimento adquirido. Ou seja, quem já sabe muito tende a saber cada vez mais e aprender cada vez mais, porque o cara aprende de forma sistematizada. E quem não tem acesso, tem muita gente, imagina, não tem comida, não tem nada. Que é ChatGPT, o cara não sabe o que é. Inteligência artificial, o cara, rapaz, é como se fosse 2001, Odisseia no espaço, como antigamente. O cara não sabe o que é, não tem acesso. Aí você imagina a quantidade de pessoas que não têm acesso ao computador, não tem acesso a conhecimento, tem acesso à base. Como é que vai competir num universo onde tem um conjunto de pessoas que tem uma base gigantesca com a inteligência artificial? Eu acho que o principal problema que a IA vai causar é exatamente esse. Não é ninguém destruir o mundo com base na inteligência artificial. É o mundo se destruir pela exclusão. Por quê? Porque é exclusão. Eu me sinto, sinceramente, como eu tenho acesso a tudo, eu comentei isso com um amigo meu agora, tomando um vinho no final de semana. Ele também gosta muito de tecnologia, né? Aí eu disse para ele vive fazendo isso também. Eu disse, rapaz, o que eu sou capaz de fazer, eu, Eduardo Seton, sou capaz de fazer dentro do meu escritório ou numa sala de aula, com essa ferramenta, é impraticável em relação ao que eu mesmo fazia há 10 anos. É como se eu me sentisse super poderoso em relação a fazer tanta coisa. Só que veja, eu sou sozinho, estou trabalhando aqui sozinho, você imagina uma ferramenta dessa na mão de um conjunto de cientistas muito mais inteligente do que eu, com muito mais recursos do que eu, com muito mais tudo. Para onde é que os caras estão indo com uma ferramenta dessa? Você imagina um laboratório tem um lado que é muito bom, né? Um laboratório tipo descoberta de novos produtos de saúde, biotecnologia. Cara, eu não tenho dúvida, né, que daqui a 3, 4, 5 anos vai começar a aparecer cura de doença que não estava na previsão de aparecer. Por que vai aparecer? Porque todos os cientistas que estudam com a parte de biomedicina em alto nível estão fazendo o que eu estou fazendo aqui, dando uma aula de inovação e empreendedorismo para você usando a ferramenta.
só que tem um conjunto de cientistas que estão fazendo doutorado em algum lugar, onde os doutores dele estão todos usando inteligência artificial para o próximo passo da ciência. Vai acelerar. E aí, quem não tem laboratório, é muito difícil para nós, por exemplo, dentro de uma universidade que nem essa aqui, com as dificuldades que a gente tem, tipo assim, dar o próximo passo da ciência. Por quê? Porque, em tese, na minha opinião, tinha que estar hoje todo mundo que é cientista aqui, ou em qualquer lugar, fazendo um curso de inteligência artificial para a ciência. Senão o quê? Já foi. Não é escrever o paper. É usar a inteligência artificial como parte do seu processo de metodologia científica que vai gerar o paper. Na hora de escrever o paper, usar também. Mas na metodologia do cara, do pesquisador, tem que estar o uso da IA para ele avançar nos procedimentos, nos materiais. Será que é aquele material mesmo? Será que não tem um insumo daquele ensaio que pode ser um ensaio diferente, que pode ser um material diferente que os caras estão usando em outro laboratório? Então, para isso, você tem que fazer o quê? Não achar que o ChatGPT é inimigo da humanidade, sentar e pegar o seu laboratório e estudar, e botar aqui no ChatGPT. Perguntar, eu tenho um ensaio assim, tem alguém no mundo fazendo um ensaio assim? Quais são os grupos? Ah, esse grupo. Como é que esse faz diferente do meu? E aí você vai aprendendo assim. Então, esse tipo de uso, né? Eu estou falando para você que é muito mais voltado à parte acadêmica, né? Mas para o negócio é a mesma coisa. Você senta no computador, peraí, eu tenho um negócio, a ideia é isso, quero montar um negócio na construção civil que seja isso. Peraí, qual é a ideia? Como é que eu vou usar isso? Então eu estou dando algumas ideias para vocês aqui, a gente vai acabar daqui a pouquinho, ainda tem um tempinho, né? Mas veja, o que eu fiz para achar possíveis lugares para o Pedro trabalhar, vocês fizeram também, de uma oportunidade de negócio, vale para todas as etapas do processo. Eu peguei só uma ideia, orientei vocês a construírem uma coisa, pega aquilo ali e faz um prompt. Vocês sabem que tem uma profissão nova hoje que é engenheiro de prompt. Engenheiro de prompt. De alguma determinada área específica. O cara que faz o prompt, ou seja, escreve a pergunta certa, ele tem um valor enorme no mercado. E sabe usar a inteligência artificial. Por quê? Não é todo mundo que sabe fazer a pergunta certa. Você precisa aprender a fazer a pergunta certa. E para fazer uma pergunta certa na área de biomedicina, você tem que estudar biomedicina. Você faz um curso todinho no mestrado, ou você faz um curso todinho no doutorado, para você ficar apto a perguntar. Não é a responder, não. É a perguntar. Porque, assim, não é perguntar qualquer coisa, é fazer a pergunta certa do conteúdo certo. Que é como eu estou fazendo aqui, por exemplo. Tem 10 anos que eu estudo empreendedorismo e inovação. Uma coisa que eu sabia até 3 anos atrás. Outra coisa é o que eu sei agora, passando 2 anos aqui usando isso. Desse jeito que eu estou usando aqui. Eu tenho dúvida, tenho coisa... Entendeu? Então, você vai avançando muito mais rápido do que todo mundo. Um negócio é assim. Ou vocês acham que o cara, por exemplo, um empresário hoje, e para vocês que são mais jovens, é um diferencial competitivo. Por quê? Vocês acham que quantas empresas sabem usar isso? Do jeito certo? As principais, né? As maiores do mundo, as empresas de tecnologia, mas uma lanchonete, uma padaria, uma empresa um pouco menor, uma indústria, se tiver alguém que saiba usar isso bem, vai evoluir o processo disso bem. Numa construtora, que vocês devem estar fazendo estágio de construtora aí, quantas pessoas estão usando isso aqui para melhorar o processo interno? 0. Acha que é do outro mundo. E às vezes pode estar usando até para uma besteira. Mas espera aí, chega, pega o processo da empresa, rapaz, isso aqui está errado. A empresa que eu trabalho está fazendo isso aqui desse jeito. Tem alguma metodologia diferente para acelerar esse processo? Ah, tem. Tem já empresas usando isso, usando aquilo. De repente, vocês começam a se destacar dentro do estágio ou dentro da própria empresa, começam a saber mais que os outros, simplesmente porque você sabe usar a inteligência artificial bem e o cara que é o seu chefe parou no tempo. Ele está só vivendo um dia depois de outro, sabe nem usar. E aí você vai usando, vai furando, É por isso que eu fico falando muito, né? Tipo assim,
Tem muita gente aqui que quando vai para um estágio, aí acha que o estágio é a coisa mais importante do mundo. E às vezes o estágio não é. Não está nem aprendendo tanto. Está só recebendo, que é importante, receber o salário. Mas às vezes aprende mais em uma aula aqui do que uma tarde, do que uma semana inteira no estágio. Aí é uma escolha. Ah, não, eu vou para lá. Professor, dá para dar um jeitinho aqui, bicho? Ah, vou dar o jeito que eu consegui dar. Mas e o conteúdo que foi visto na aula, né? Pode botar você muito mais na frente. Ou pelo menos assistir a aula depois, né? Então é um processo, né? É um processo. É você escolher. Tudo na vida tem um custo de oportunidade. Vocês conhecem o conceito de custo de oportunidade, você conhece que você fez a disciplina comigo, avaliação econômica de projeto, né? Por exemplo, para a gente estar aqui agora, isso aqui agora tem um custo de oportunidade. Está acontecendo muita coisa lá fora que a gente está perdendo. A gente escolheu estar aqui. Né? Por várias razões. Então, essa aula tem um custo de oportunidade. O custo que a gente está perdendo de tudo que está acontecendo lá fora e a gente não está vendo. Mas, ao mesmo tempo, tem um monte de coisa que vocês ganharam aqui em 2 horas de aula, que tem um valor também. Valeu a pena ter vindo? Ou, não sei, pode ser que alguém tenha ficado muito rico dessas 2 horas que passou. Mas aqui teve um conteúdo que foi dado que pode dar um passo, pode ser um passo importante para vocês. Mas é o quê? Toda vez que a gente escolhe fazer alguma coisa, a gente está deixando outra de lado. Sempre. De tudo na vida. É o casamento, é o curso que vai fazer, é se eu vou para o mestrado. Bicho, decidir. É a parte mais angustiante, né? A Edilene sempre conversa um pouco comigo sobre isso, né? Que é dar uma ansiedade com tanta informação. Na universidade é muito comum isso. Você pega um monte de matéria boa, as áreas chamando você, rapaz, eu gosto dessa, eu gosto daquela, às vezes o cara não gosta de nada, aí sai do curso, né? Mas é tanta área boa que você quer fazer. Comigo era assim, rapaz, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo, e você só pode escolher uma coisa para fazer, às vezes, né? E essa escolha gera uma ansiedade. E o que a pessoa tem que fazer é parar e fazer uma coisa de cada vez, né? Planejar, escolher o objetivo SMART, fazer o plano. Essa matéria aqui ela é toda centrada numa orientação de carreira para vocês. Eu não sei se vocês perceberam, mas desde o começo lá. Mas vai fazendo aqui. Não é para sair daqui com a empresa, é para sair daqui com um monte de ferramenta para fazer qualquer coisa, inclusive uma empresa. Ou ser intraempreendedor dentro de uma empresa, aprendendo a usar ferramenta, modelagem, esse tipo de coisa. Beleza? Alguma pergunta? Alguma questão a mais? Então é isso. Valeu, um abraço e até a próxima aula.